Então eu quero começar perguntando quais são as maneiras de começar começar investindo nesse delivery dentro da sua casa. O Cadu tá tentando deixar o negócio mais profissional possível. Então ele tá criando roteiro, ele tá fazendo um negócio. Porque, meu, eu gosto de negócio assim, ó. Você abre e vamos fazer. Quando eu criei esse podcast, como é que foi? Eu participei de um podcast e eu falei, eu gostei desse negócio, hein? Quero um pra mim. Eu sou aquela criança, eu quero um pra mim. Aí eu fui lá e fiz um podcast. Foi mais ou menos assim que aconteceu. E aí, Cá estamos na 33ª. nós estamos no 33º episódio. E eu aprendi a falar episódio ao longo dessa jornada. E, cara, eu nunca tive esse lance de roteiro, nada disso. O Cadu preocupado, o Cadu quer isso. Aí foi me provado, né, a necessidade da gente trazer temas específicos, porque eu sou uma pessoa que escuta. Eu sou meio resiliente a mudanças, mas eu escuto. E aí, provou, eu faço. E foi provado essa necessidade da gente trazer um conteúdo mais específico em cada episódio. Então, episódio. Em cada episódio. Saco! Porque nós trazemos sempre convidados aqui e a gente acaba focando num tema. Mas nunca houve uma linha editorial, né, sobre o que falar, sobre o que determinar. E aí o Cadu, ao longo desses últimos 4, 5 aberturas de turma, a gente sempre roda pesquisa com os alunos. Então, sempre que tiver um formulário no seu grupo de alunos, sempre que tiver um formulário, preencha. É através desse formulário, através dessas dúvidas, daquilo que está apertando o seu coração no momento, que eu vou gravar a aula. Eu passei segunda-feira a tarde inteira gravando aula. Amanhã eu vou gravar a aula de novo. Gravando aula, gerando conteúdo no Instagram, Através dessas podcast. pesquisas que a gente É sabe se exatamente tá bom, através não. disso. Por quê? Porque eu tô aqui para solucionador. Nós estamos aqui para solucionador. Então, para solucionador, eu preciso saber qual que é a sua dor. Por isso que a gente roda essas pesquisas, caixinha de perguntas, exatamente tudo, sempre para tudo isso. E eu esqueci de apertar o botão da live. Parabéns para mim. Certo? Então, dado o recado inicial aqui, um prazer enorme estar aqui mais um episódio. Oh, glória a Deus, como eu gosto disso. Como eu gosto disso. Qual que foi a pergunta que eu já esqueci? Quais são as maneiras de começar esse investimento? Eu comentei tudo isso porque ele falou, você leu as perguntas que eu coloquei ali? Eu falei, aham. Se eu ler, cara, eu acho que a espontaneidade, a experiência e o meu Receber a conhecimento, pergunta, ele assim. faz muita diferença. Entendeu? Acho que quando eu vou dar uma aula, aí eu tenho que pegar nos detalhes. Aí eu preciso me preparar para essa aula, porque eu não posso esquecer de nenhum ponto, tem que ser detalhes. Agora aqui é tiro, porrada e bomba. Aqui você perguntou, eu vou falar exatamente o que sai dessa linda cachola. Linda, que esse rapaz é bonito, olha. Eu esqueci de novo a pergunta. Quais são as maneiras de começar esse Quais são as investimento? maneiras de começar? Muito bem, vamos lá. Para isso, eu sou uma época da minha vida eu fui chamado muito de Forrest Gump, né? Quem assistiu o filme Forrest Gump vai entender. Eu sou muito contador de histórias. E pra tudo na vida, é muito aquele filme Quem Quer Ser um Milionário. O cara respondeu todas as perguntas lembrando da história dele. Você assistiu esse filme? Eu já sei que eu mereço um tapa porque eu não vi nenhum dos dois. Quem Quer Ser um Milionário é um filme muito da hora, que acontece na Índia, em algum lugar, não lembro exatamente, acho que se não me engano é na Índia. E é um programa, Quem Quer Ser um Milionário, um menino que é semi-analfabeto, se não for analfabeto, praticamente. Ele ganhou 1 milhão, estilo o programa que passa hoje no Domingão do Hulk, aliás, é aquele programa, respondendo as perguntas baseado no que ele tinha vivido na vida dele. Então, cada pergunta que ele fazia, ele lembrava de algum momento da vida dele e respondia a pergunta. Esse filme é muito louco, mano. É uma história muito da hora. E é mais ou menos isso. Então, eu esqueci de novo a pergunta. Eu sou ruim de pergunta. As maneiras de começar. As maneiras de começar. Exatamente isso. É contando uma história. Porque, pô, eu tinha pizzaria. E a pizzaria não tava dando certo, a gente tava com aquele problema. Eu e a dona Kika resolvemos, depois de muita insistência, de muita conversa, abrir o almoço. Só que a gente não tinha nada. A gente morava na pizzaria, então, ou seja, a gente cozinhava lá. A gente tinha um fogão de 2 bocas, que era mais do que suficiente para pizzaria. Na pizzaria a gente fazia frango uma vez por semana e aí congelava para a semana inteira. A gente fazia molho, aí fazia todo dia. Ou seja, 1 boca, 2 bocas era mais que suficiente. Tinha algumas coisas que era preparada ali, mas sempre foi suficiente. E a gente não tinha. A gente tinha uma frigideira, que não era bem uma frigideira, era uma panela um pouquinho maior. Eu até esses tempos atrás eu postei nos meus stories, mostrei. E foi assim que a gente começou. Beleza, eu tinha um local, porque era uma pizzaria, era um ponto comercial, tudo mais, tudo bonitinho, um local grande, um espaçoso. Só que a gente não tinha nada, cara.
E o tamanho do espaço que a gente começou, porque não podia mexer na pizzaria. Não podia mexer nos fornos da pizzaria, nos carrinhos das pizzarias, no carrinho que depois virou meme. Não tinha não tinha espaço. A gente começou num espaço muito pequenininho, que é muito menor que muita cozinha de apartamento. Tô mentindo? O Cadu conhece. Né? Quem me acompanha mais tempo, nos meus stories tem lá salvo esse pedaço. A reforma que eu fiz em janeiro tá salva, vai dar para entender bastante. E a gente começou num espaço pequeno, com um fogão de 2 bocas e uma frigideira. E eu comecei do jeito que a maioria começa, devendo. O cara começa um negócio porque ele quer pagar as contas e ele acha que ele montou o negócio em 15 dias, ele já vai estar pagando as contas dele, já vai estar... A maioria, grande parte das pessoas pensa assim, mesmo que no subconsciente. Ah, não, eu tenho ciência que eu não vou estar rico daqui a um mês. Mas o cara pensa que daqui a um mês ele vai estar pagando as contas dele, por exemplo, e dando uma vida agradável para os filhos dele. E não é essa a realidade. Não é assim que acontece. E eu entendi um pouco disso, eu já tinha essa noção, essa visão, mas eu sabia que se eu não fizesse algo, em poucos meses eu estaria na rua. Então, eu sabia que se eu não tomasse uma atitude, eu estaria na rua. Então, eu simplesmente comecei. E aí, o maior erro da galera que começa é justamente esse pensamento de que, eu vou resolver minha vida, eu vou... Cara, o que você precisa entender é, o começo, ele vai ser assim, tão difícil, tão difícil, tão difícil, os 3, 4 primeiros meses, que 80% das pessoas desistem. 90% das pessoas desistem nos primeiros meses. Porque é um jogo de você trabalhar e reinvestir no seu negócio. Se você é um empresário, um filho de um empresário, se você tem um capital na frente, eu fiz essa conta reversa alguns anos atrás. Se eu tivesse começado o meu delivery com 50 mil reais na época, se eu tivesse 50 mil reais em espécie na mão, para começar o meu delivery, para botar no caixa da empresa e começar a trabalhar, em 6 meses eu estava ganhando dinheiro. Como eu não tinha isso, eu vivia à base de empréstimo, à base de correria, à base de trabalhando fora e colocando meu dinheiro dentro da empresa. Eu demorei 5 anos para ter prejuízo, para ter lucro. 6 anos. E é óbvio que não foi só porque eu não comecei esse dinheiro. Foi por uma sequência quase que infinita de erros que eu cometia. Um erro acima do outro, um erro em cima do outro, um erro em cima do outro. Me trouxe a experiência que eu tenho hoje, me faz com que eu consiga ajudar as pessoas e faz com que eu consiga trazer esse conteúdo aqui, por exemplo. O que você precisa entender é que quando você abre o seu negócio dentro da sua casa, a barreira de entrada do delivery é uma barreira muito, extremamente baixa. O Marani, esses dias, do Portal Dono de Restaurante, ele deu um exemplo que eu assisti, em algum lugar eu vi, eu não sei exatamente onde que foi, mas era ele que estava falando, então é os créditos dele, que eu acho que é um exemplo muito plausível. Cara, você com R$0, você abre o seu delivery. 0. R$0. Você não precisa ter R$1 no bolso agora, você abre o seu delivery. Você vai no portal do empreendedor e abre um CNPJ. É grátis. Em 10 minutos seu CNPJ tá lá, o número do seu CNPJ tá lá. Você abre sua loja no iFood. Em 2, 3 dias sua loja tá pronta. Você pega o seu celular, tira a foto de uns pratos, pega um cartão de crédito, e foi esse exemplo que ele deu, pega um cartão de crédito, vai no mercado, compra insumos para você fazer 20 lanches ali, 10, 15, 20 lanches. Exemplo do lanche, tá? Exemplo do lanche, né? Pode ser da marmita também, qualquer nicho. Qualquer nicho. Você compra insumo para fazer com cartão de crédito, vai numa loja de embalagem, compra a embalagem, pronto. Você tem material, insumo, loja e ferramenta para montar um delivery. Seu delivery está montado. Você não gastou 1 centavo. Então, a barreira de entrada, ela é 0. Realmente é 0. Você pega um cartão de crédito, daqui 30 dias você vai pagar, você bota a sua loja para rodar, não tem dinheiro para contratar entregador, você começa com a logística iFood, não, óbvio que não é o cenário ideal, não é o caminho ideal, mas você começa com a logística iFood, pronto. O dinheiro do motoqueiro vai sair do seu próprio repasse, você com o seu próprio repasse, aonde mora o erro das pessoas? É que a vida acontece nesse meio tempo. Aí o cara tem conta para pagar, luz, água, tem a família para sustentar, tem tudo que a vida de um ser humano normal exige. E aí o cara passa a tirar dinheiro da empresa, ou seja, aquele pouco lucro que ele está tendo, porque é um lucro relativamente baixo, aquele pouco lucro que ele está tendo, ele passa a tirar e não reinveste na empresa dele. E aí ele não consegue ter crescimento. Então acaba que durante muito tempo ele fica naquela vida,
simplesmente de não cresce, não investe, não melhora, e aí fica só aquela vida de pagando conta. O grande lance, a grande sacada é, você pode começar o delivery dentro da sua casa, da forma como você quiser, do jeito que você quiser, mas você precisa estar em constante evolução. Para você melhorar, para você aumentar os seus resultados, você tem que investir. Você vai investir em equipamento. Eu comprei outras frigideiras, fui eu comprando frigideira, fui comprando panela. Eu lembro que cada dinheiro que sobrava eu comprei uma panela diferente. Né? O Brito conta muita história da Paula Souza dele. Cara, eu ia na Paula Souza quase que 2 vezes por mês. Comprar uma panela, comprar uma frigideira. Eu lembro até hoje quando eu paguei R$70 na frigideira. Aí esse tempo atrás eu fui na Paula Souza comprar um equipamento pro restaurante. Fui comprar alguma coisa pro restaurante esse tempo atrás. Aí a mesma frigideira que eu paguei R$70 custou 200 e pouco. Eu falei, rapaz, o negócio inflacionou a parada. Mas esse é o jogo. É de você melhorar a sua estrutura para melhorar a experiência do cliente e mantendo esse cliente. E aí você começa a crescer o seu delivery. Então você pode começar, cara, de onde você estiver. Eu penso muito, é que eu realmente não tenho tempo. Mas a minha equipe hoje aqui do Delivery Sem Filtro, por exemplo, ela está crescendo bastante, ela está se tornando muito autogerenciável, como diz o Marcelo Germano. E se eu chegar a ponto de que eu não preciso palpitar em mais nada aqui, eu só entregar as minhas consultorias, cara, eu vou abrir um delivery dentro de casa. Eu vou abrir um delivery dentro de casa só para mostrar como isso é possível. É porque como eu tenho aulas, eu tenho reuniões, eu tenho blá, 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 um monte de coisa chata que o empresário tem que fazer, que é chato, mas é necessário. Mas se eu conseguir tirar muito o foco e deixar o foco só em eu dar aulas, eu vou dar essas aulas à noite, vou mudar os horários das minhas aulas para a noite, e vou montar um delivery dentro de casa. Só para ver como isso é possível. Mostrar. Eu tô com esse pensamento já muito vivo há muito tempo. Enfim. Aí entra muito no âmbito pessoal. Mas, enfim. Porque, cara, é perfeitamente possível você começar de dentro da sua casa. É perfeitamente possível. O que você precisa ter em mente é que você não vai estar andando com Corolla 2022 na semana seguinte, no mês seguinte. Você não pode fazer dívida, você não pode fazer... Tem até a história, viu que eu sou um Forrest Gump? Tem até a história do menino que comprou a pizzaria, que eu comprei a pizzaria dele, né? O cara comprou a pizzaria, ele não quis me vender, o dono não quis me vender, vendeu pra ele, pra outro cara. O cara comprou a pizzaria, na semana seguinte ele comprou uma moto com uma parcela de R$1.000. Ele falou, se o meu restaurante, a pizzaria não me der R$1.000 de lucro por mês, eu não tenho por que eu ficar trabalhando aqui. E não é que ela não vá te dar lucro, é que você precisa fazer o negócio crescer. Para você precisar fazer o negócio crescer, é reinvestimento. Você com uma panelinha e um fogão, você não vai conseguir ir muito longe. Você vai ter um limite. Às vezes, o que acontece? Esse limite é suficiente. Pô, eu com a minha panelinha, com o meu fogão, eu consigo faturar 10 mil, me sobra 2 mil por mês no delivery, dentro de casa, porra, tô feliz e contente. Ótimo! Aí sim. Agora, é possível você começar praticamente do zero, como eu comecei, com uma panela, com um fogão, e chegar aos faturamentos de 300 e poucos mil reais, que foi o mês passado, foi 320. Sei lá quanto que foi, tô ficando até por fora dos números do meu delivery. Mas 320 mil. Você consegue sair do zero e faturar 2.900.000 até o dia 13, que foi o dia que eu fiz o print na aula. Você consegue fazer isso. O que você precisa é ter persistência, fazer e entender que você precisa reinvestir no seu negócio. A gente trouxe exemplos aqui de gente, de alunos, né, que passaram por esse processo e que hoje tem sucesso. O próprio Thiago. O Thiago começou praticamente na casa dele, que estava aqui uns episódios atrás, né? Uhum. É isso.